Olá, olha o Papo com Cris chegando ao vivo nesta terça-feira, dia 7 de julho. E a gente está aqui para mais um bate-papo, mais uma troca de informações, mais uma noite para estar com vocês, levando conteúdo de qualidade, levando assuntos interessantes. Pelo menos eu estou me esforçando para isso, né, gente? Aliás, o direct está absolutamente à disposição de vocês para sugestão de pautas. Às vezes um entrevistado que vocês querem sugerir, de repente pode ser bacana. Olha, eu conheço um médico, eu conheço um fotógrafo, eu conheço uma pessoa que tem uma história bacana para contar, eu conheço um especialista em tal assunto. A gente está sempre à disposição e eu recebo sugestões de pautas super bacanas. Hoje, o Papo com Cris entra, né, ao vivo com o apoio imprescindível da Galvani Cipriani Cidadania Italiana, que é minha parceira querida, assim como a InAction Inglês e aulas multidisciplinares, da minha amiga Ana Luísa Piloto, que faz um trabalho magnífico de educação, o inglês de altíssimo nível e aulas de todas as disciplinas para essa garotada que está com dificuldade agora por conta da pandemia, do isolamento. Tem muitos adolescentes, muitas crianças com dificuldade para aprender e lá na InAction eles têm solução para isso. Eu indico para vocês, viu? Se tiverem dificuldade. Oi, Filipina, querida, está fazendo um trabalho lindo também lá com o Papo VIP, também levando informação. A Mariana da Montanos Lustres, que também já esteve com a gente, foi parceira que está sempre com a gente aqui. Mariana, obrigada. E eu quero contar uma coisa para vocês. Olha, hoje eu estou usando um colar da Fátima Freire Atelier, que é lá de Fortaleza. Fátima faz um trabalho maravilhoso de design de bijuterias, um trabalho de artesã mesmo, de design. E a gente fica super feliz. Ela descobriu o Papo com Cris, me mandou de presente algumas peças e de vez em quando eu vou aparecer com elas aqui para vocês conhecerem. Acessa no Instagram, @papo, Fátima Freire Atelier. Vocês vão ver as fotos, vocês vão ficar enlouquecidas, meninas. As meninas que estão aqui vão adorar. Agora eu vou chamar aqui o meu amigo, grande figura da Rádio Educadora, meu colega de bancada, o querido Lucas Duque, que é um expert em vendas. Ele vai ensinar pra gente. Oi, Lucas! Tudo bem, Cris? Tudo bem? Tudo bem, você me ouve bem? Estou te ouvindo super bem. Você está me ouvindo bem? Muito bem também. Prazer estar com você aqui hoje, viu? Prazer é meu. Muito obrigada por aceitar o convite. Eu sei que você é um cara muito ocupado e eu quero aproveitar para falar um pouquinho de você, que você tem uma experiência enorme, né? Como gestor, como executivo de vendas. Você é bacharel em Direito. Está tendo um chiadinho, que está ouvindo? Chiado? Deixa eu ver aqui se não é o conector de energia. Peraí. Melhorou? Pode ser. Agora melhorou. Ah, então ótimo. Agora está ótimo. Zerou. Você é bacharel em Direito, consultor de negócios e mentor de gestão e vendas, né? Isso. Você tem quase 20 anos de carreira, Lucas. Não é possível. Você não tem mais que... Você não chegou nos 30 ainda, Lucas? Passei um pouquinho já, viu, Cris? Já passei um pouquinho. Começou cedo. Começou vendendo pirulito na rua, é isso? Comecei vendendo verdura, na verdade, muito cedo. Verdade. Você teve contato com vendas, assim, gente que tem essa história, né? De cedo começou, né, a vender. Tem isso na sua vida? Teve. A gente morou em Leme, né, um tempo da nossa vida, família, né, de um modo geral, pai, mãe, os irmãos, né? E a gente tinha uma hortinha, né, na frente de casa, no quintal de casa. E um dia, eu quero dinheiro para alguma coisa, vai se virar, né? Peguei o carrinho de feira, peguei ali alguma coisa, um cheiro verde, um almeirão, uma rúcula na hortinha de casa e saí na rua oferecendo aí com uns 10 aninhos de idade. Mas era brincadeira, né? Foi uma vez só. Mas teve quem comprou para dar um estímulo ou não? Tem o pessoal que entende, que estimula a criançada, né? Alguém comprou sim. Eu vendi tudo, acabou tudo. Lá você já se descobriu o vendedor, então, ou não? Lá ainda não. Na verdade, eu tive algumas experiências assim, depois disso, né, profissionalmente mesmo. E eu, para ser muito sincero, Cris, eu corri da área de vendas por algum tempo, viu?
Sério? Eu não queria vender, não. Eu Olha que comecei aí. interessante. Quando eu cheguei a fazer um estágio na Caixa Econômica Federal, né? E nesse estágio eu tinha que vender muita coisa, vender seguro, vender capitalização. E eu achava que eu não gostava disso. Então eu cheguei a dizer para o meu gerente na época que eu estava indo embora porque eu odiava vender. E eu fui trabalhar numa formação minha do tempo de Senai. Eu fiz eletricista de manutenção no Senai e aí eu fui trabalhar como eletricista, né? Achei que era isso que ia ser da minha vida. Depois eu acabei voltando para a área de vendas, descobri que não, que é isso que eu gosto mesmo, que eu amo. Mas eu tive aí uma dúvida no começo, né? Porque tem um estigma muito grande, né, Cris? O Tem, vendedor Luca. o vendedor é aquele cara que para todo mundo é o cara que não deu certo na vida, né? Então o cara que não deu certo vai vender alguma coisa, ele vai vender Avon, vai vender Boticário, ele vai vender joia, vai vender para alguma loja. O cara que não conseguiu evoluir na vida em alguma coisa, ele vira vendedor. E é o contrário, né? A profissão de vendas é uma das profissões mais difíceis de encontrar profissionais bons hoje. É uma das áreas que mais tem investimento para capacitação, mas muita gente não sabe disso, né? Eu conversei há um tempo atrás com a Marisa Machavelli, da MM Consultoria em Recursos Humanos, uma amiga muito querida, uma pessoa extremamente capacitada Tá? em recrutamento e seleção. E a Marisa me falou o seguinte, já falando de crise, de pandemia, etc. e tal. Ela falou: não existe, o que eu mais tenho aqui é vaga para vendas. E eu falei: Marisa, em algum momento faltou vaga para vendas? Ela falou: nunca. E eu comentei com ela que meu pai costumava dizer: não existe desemprego para um bom vendedor, né? Perfeito. É isso Seu mesmo. pai é muito Deixa eu sábio, aproveitar e sempre falar foi oi muito para o sábio. Pedro Marcílio. Pedro Marcílio está com a gente aqui e está mandando eu judiar de você. Olha que sacanagem. Ô, Pedro. Ô Pedrão, pega leve, Pedro. Pedro é um grande parceiro, né? Parceiro, comentarista também, parceiro de negócios, grande figura. Perfeito, perfeito. Mas a gente estava falando de não existir crise e nem falta de vagas para vendas. É verdade isso, Lucas? É verdade. O que está acontecendo, principalmente nesse momento, Cris, e que tem que ser levado em consideração pelos empreendedores de um modo geral, é que o processo de vendas como um todo vem sofrendo transformações ao longo dos anos já há muito tempo, né? Desde lá de meados da década de 50, 60, quando se tinha os primeiros vendedores lá mais organizados de porta a porta, saíam com maletinhas na mão, né? Até depois da evolução, com a entrada da tecnologia. De lá para cá, o processo de vendas vem evoluindo muito. Lógico que numa velocidade muito mais rápida agora, né? Isso tem que ser percebido, mas o que se percebe realmente é que sempre tem lugar para um bom vendedor. O que é importante entender disso? O que é um bom vendedor, primeiro, né? Primeiro, o bom vendedor é aquele cara que tem orgulho de dizer que é vendedor. Começa por aí. Tem muita gente que fala que eu não posso ser vendedor, eu tenho que ser consultor de vendas, eu tenho que ser um Key Account Manager, né? Eu costumo dizer o seguinte, Cris, se você tiver vergonha de dizer o que você faz, você já começou errado. Então, se você é vendedor, fala que você é vendedor. Tenha paixão por isso. Apaixone-se pelo que você faz. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a área de vendas requer estudo. Requer muito estudo, né? Se cabe uma dica a todos os empreendedores, vendedores que estão nos ouvindo, eu gosto de dizer que a venda depende de um bom papo. É uma metodologia que eu uso. O que é o bom papo? Toda boa venda depende, primeiro, de pesquisa. Então, o vendedor tem que estudar muito, tem que estudar o seu produto, a sua empresa, o seu mercado, estudar o seu concorrente, estudar os seus clientes. Então, o bom vendedor é um cara que estuda técnicas de vendas, estuda mercado, estuda indicadores econômicos para saber para onde que o mercado está indo. Isso tende a pesquisar o seu cliente para realmente ser mais assertivo, né? E também está sempre olhando para o concorrente. Não é para copiar o que o concorrente está fazendo, mas é para acompanhar as tendências e entender como eu posso evoluir o meu negócio. O pior negócio que existe é aquele que não tem concorrência. Por incrível que pareça, é o mais difícil de você fazer a gestão. Porque quando você não tem concorrente, você não tem comparação, você não tem avaliação de mercado, né? Então, Gera o uma papo começa acomodação, pela né? pesquisa. É. Depois da pesquisa, o papo tem argumentação, né? A boa venda depende de uma argumentação, que não é empurrar a goela abaixo,
o produto, o serviço para o cliente. A argumentação é sempre que possível você poder explicar as características do seu produto ou serviço. O que é característica? É como o meu produto é composto, do que é feito, qual é o material, como eu executo o serviço. Isso é característica, né? Mas isso não é o que o cliente compra. Então, além de explicar as características, eu tenho que demonstrar os benefícios. Porque o que o cliente compra, no final das contas, é benefício. Aí vai uma outra grande dica. Sempre que for apresentar, né, para o seu cliente o seu produto ou serviço, tente mostrar para ele o que ele está ganhando, qual é o grande benefício que ele extrai do seu produto ou serviço. Ninguém compra uma caneta, vou falar a marca, tá? Ninguém compra uma caneta Bic porque ela é de tubo translúcido, de ponta média, esferográfica. Não, a gente compra a caneta Bic porque dura muito. A gente compra a caneta Bic porque escreve bem, escreve gostoso, escreve macio. Então, são esses benefícios que me fazem escolher o produto A ou B, o serviço A ou B. E a mesma coisa com relação a vantagens. Além de eu explicar as características e demonstrar os benefícios que vêm dessas características, eu tenho que oferecer vantagens. O que é vantagem? É o brinde, é o desconto, é o parcelamento. Então, eu uso a vantagem no momento da venda, junto com a argumentação, para poder auxiliar o cliente a tomar aquela decisão. Então, a argumentação não é empurrar nada goela abaixo. É você mostrar os benefícios para o cliente e orientá-lo para a melhor compra. Né? Isso é o A do papo. O outro P do papo precisa ter posicionamento. Toda venda de qualidade depende de um posicionamento. Do vendedor, de estar ali disposto ao cliente para ajudá-lo a fazer a melhor compra. Posicionamento da empresa sobre o que ela está oferecendo, ou tanto quanto o produto ou serviço. Então é se posicionar, é saber se posicionar. O maior exemplo que eu tenho de posicionamento, por exemplo, é o que a Pepsi fez quando ela começou a perder muito mercado no Brasil. Ela perdeu um mercado absurdo e ela começou a perder, inclusive, para as pequenas marcas. Para as marcas como Dolly, Xereta, Simba, né? Porque ela ficava fazendo uma comunicação toda voltada para competir com a Coca, né? Com a Coca-Cola. Quando ela descobriu que não adiantava ela competir com a Coca-Cola, que ela não tinha espaço naquele share, naquele perfil de clientes, o que ela começou a fazer? Ela se colocou como segundo lugar. Você vai lembrar de uma campanha que ela falava assim, vai de Pepsi. Né? É o famoso vai de Pepsi. Então ela queria dizer o quê? Não tem Coca? Vai de Pepsi. Vai Pepsi mesmo. E não de outros. Então posicionamento é isso. E o vendedor tem que saber se posicionar também na hora da venda. E por fim tem que ter organização. Então o papo ele completa com organização. Geralmente, Cris, você também é de humanas como eu, a gente sabe que normalmente as pessoas de humanas não são as mais organizadas, né? Naturalmente, pela questão da criatividade, do dinamismo, nós acabamos sendo pessoas um pouquinho menos organizadas do que outras pessoas, né, da área de exatas, por exemplo. E para vendas é um diferencial muito grande, porque boa parte dos vendedores são desorganizados. Eles não fazem follow-up, não acompanham a negociação com o cliente, eles não têm ali a sua pasta bem organizada para poder apresentar o produto ou serviço, eles não conseguem encontrar as ferramentas de forma adequada. Se eu, como um bom vendedor, começo a me organizar mais, eu já me destaco dos outros vendedores da concorrência. Então, lembra do papo. Existe o papo, as iniciais. Existe um software, existe alguma ferramenta que um vendedor, alguém que esteja, eu estou vendo, por exemplo, aqui a Juliana da Prata Cor, que vende joias lindas de prata, tem o pessoal passando por aqui que, né, às vezes são pequenos vendedores, vendem produtos. Tem algum software que ajuda nessa organização que você indicaria? Tem muitos softwares, Cris. O mercado de vendas, de um modo geral, os produtos, tecnologia voltados à administração de vendas, ele é um mercado muito amplo, tem altos investimentos. Né? Então você tem desde plataformas de CRM, né, que são ferramentas de gestão de relacionamento com o cliente, de alto valor agregado. Eu posso citar, por exemplo, o antigo Siebel, né, da Oracle, que é o Sales Cloud, tem o Salesforce. Então você tem várias plataformas grandes para grandes empresas e tem também pequenas ferramentas, inclusive aplicativos para Android, para iOS da Apple, que você pode buscar. É difícil de dizer um nome, porque para cada segmento, algumas ferramentas se adaptam melhor. Né?
Mas, assim, vale muito a pena fazer pesquisa, porque tem softwares gratuitos que você pode utilizar. Tem ferramentas, muitas empresas de pequeno e médio porte trabalham já com ERP, que é aquele software completo, né, que tem várias operações. Muitos softwares de ERP têm ali um cadastro de clientes, que pode ajudar você a se organizar com os processos. O que é importante entender para você escolher uma ferramenta, seja ela um software, ou mesmo montar uma planilha de Excel, não importa, ou fazer um caderno, né? É importante que você entenda as fases de uma negociação, as fases de uma venda, tá? Por que isso é importante? Porque se eu entendo em que momento o cliente está naquela fase, eu sei que medida tomar para ajudá-lo a tomar a decisão, né? Então, por exemplo, a gente classifica as vendas em várias formas, mas eu vou falar de dois tipos de vendas mais comuns, tá? Tem a venda transacional e tem a venda consultiva. O que é venda transacional? É aquela venda mais comum do varejo, do comércio. Eu chego numa loja para comprar sapato, peço o número 40, a vendedora me traz, eu pago e vou embora, né? Parece que não tem muita inteligência por trás disso, parece que não tem muita técnica por trás disso, mas tem, né? A outra venda, que é a venda consultiva, ela é mais complexa, ela é muito usada, por exemplo, no ramo de tecnologia, de marketing, de equipamentos, que é aquela venda mais demorada, você tem que investigar mais o cliente, e você acaba tendo uma relação muito mais próxima com o cliente, demonstrando os benefícios. Pois bem, nas duas, não importa se você está numa venda transacional, que é aquela venda mais simples, ou numa venda consultiva, o cliente passa por algumas fases. Antes dele comprar da gente, ele é um prospect, né? Ele é um possível cliente. É alguém que eu estou investigando para poder saber se eu vou vender para ele ou não. Essa é uma fase que eu tenho que coletar o máximo de informações para o cliente. Vou dar exemplo prático. Vamos lá para a loja de sapato. Chegou um cliente. Eu queria ver esse sapato número 40. Tenta entender qual que é a necessidade dele. Por que ele quer aquele sapato? Por que ele escolheu aquele modelo? Do que ele gosta? Qual é o local que ele vai utilizar mais aquele sapato? Se é para um evento, se é para trabalho, se é para passeio. Então, entender mais as necessidades do cliente. A fase de prospecção é isso, é conhecer melhor o meu cliente. Depois de eu prospectar esse cliente, da fase do prospect, eu vou qualificar esse cliente. O que qualificar? Poxa, já sei as informações que eu precisava, eu já sei do que ele gosta, já sei do que ele precisa, e eu acho que ele está pedindo um produto errado. Eu vou ter que apresentar outros produtos para ele ou complementar os produtos ou serviços que eu estou oferecendo. A fase da qualificação é aquela fase que eu decido o seguinte: opa, esse realmente tem potencial para ser meu cliente, ele tem potencial para comprar. Na área de venda a gente chama isso de oportunidade. Então o prospect demonstrou uma oportunidade de venda, né? O que eu faço nessa fase? Eu começo então a direcionar ele para aquilo que é interessante. Eu começo a levá-lo para a informação efetiva do produto. Ainda sem discutir preço. Lógico que na loja de varejo, os preços muitas vezes estão expostos, né, na vitrine e tudo mais. Numa venda consultiva, eu não apresento proposta ainda. Eu estou ali na fase de explicar para ele os benefícios do meu produto, de trabalhar efetivamente com esse cliente. É nessa fase de qualificação. Qualifiquei, aí sim, entendi o que o cliente precisa. O cliente entendeu que eu tenho uma solução, aí eu vou fazer uma proposta. Vou mostrar o preço para ele, vou explicar o que está sendo entregue naquele pacote de serviços. No caso, por exemplo, assessoria de imprensa. Eu só vou mostrar uma proposta para o cliente a hora que eu entendi realmente o que ele precisa e ele entendeu o que eu realmente vendo. Só depois o preço importa. Porque se eu der o preço para ele antes, eu desmonto todo o processo da venda. Isso. E depois da proposta eu negocio. Vou fazer uma condição especial, vou dar um desconto, vai à vista, no boleto, né? Aí você faz a negociação. Feita a negociação, esse cara vai comprar efetivamente, ele vira um cliente. É a fase do fechamento. Ou, uma coisa que os vendedores não gostam de falar, Cris. Ou, eu perco a venda. Às vezes eu perco. Faz parte do jogo, né? E muitas vezes o vendedor tem medo de fechar uma oportunidade. Ele fica segurando aquela oportunidade, achando que o cliente vai voltar, que ele vai conseguir fazer uma nova proposta. É importante também para o vendedor assumir quando ele perdeu. Então, a gente fala que a fase de fechamento tem fechada ganha e fechada perdida. A gente tem que saber pular para a próxima etapa e atender um novo cliente. Senão a gente fica parado no tempo, né? É isso mesmo. Quer dizer, tem técnica mesmo, né? As pessoas têm que atentar para isso, porque não é uma coisa aleatória. Eu ia te perguntar o que é mais difícil, se é vender um produto ou um serviço.
tem produto que deve ser muito difícil de vender, né? E Tá? serviços que são. Mas o serviço é difícil de precificar, mas isso já é uma outra história, né? Mas você tem alguma opinião formada sobre isso? Se é mais difícil vender o produto do que o serviço? Você já teve essa experiência? Sim. A minha resposta é mais simples do que parece, Cris. O mais difícil de vender é aquilo que você não acredita, não importa se é produto ou serviço. O primeiro passo para o vendedor é acreditar no que ele está vendendo. Então a pergunta que ele tem que se fazer é: eu compraria esse serviço? Eu compraria esse produto? Se a resposta for sim, metade do processo está bem feito já. Se a resposta for não, das duas uma, ou você aprende a gostar do produto ou serviço, ou você vai vender outra coisa. Não tem como, você não consegue vender uma coisa que você não entende, ou que você não gosta, ou que você não conhece. Independente se é produto ou serviço, tá, Cris? O que importa para a gente é que o vendedor conheça o produto ou serviço. Então, é sempre mais difícil vender aquilo que eu não gosto e aquilo que eu não conheço. Então, tem os dois lados. Eu tenho que gostar do que eu estou vendendo, tenho que acreditar nisso. E eu tenho também que conhecer, tenho que pesquisar, estudar a fundo. É lógico que algumas vendas, as vendas consultivas, por exemplo, elas são mais demoradas do que uma venda de sapato. Né? Quando o cliente já sabe o que ele vai comprar, ele vai para a loja e compra e leva embora. Uma venda de tecnologia, de um contrato de R$1 milhão, por exemplo, você não fecha em 15 minutos. Não. Você tem todo um processo. Você visita, levanta necessidades, estabelece relacionamento, conversa, mapeia as necessidades, estuda um projeto, estuda uma solução, para depois apresentar uma proposta que vai ser discutida pelo comitê. Muitas vezes vai ser fechada só no ano seguinte, porque muitas vezes depende de aprovação orçamentária. Então tem que ir para um planejamento orçamentário ou para uma política de budget, né, para o ano seguinte. Então a venda muitas vezes de maior valor agregado, ela é mais complexa. Mas o que é mais difícil vender? É mais difícil vender aquilo que você não se preparou para vender. Se você se preparou, está preparado, você vai vender. Sabendo que nesse mundo da área de vendas, dificilmente você vai converter 100%. Eu não conheço nenhum negócio do mundo que converta 100% das oportunidades. Acho que isso é importante. E vai mais uma dica para quem tem loja, para quem trabalha com pequeno e médio varejo. Né? É muito comum a gente falar da palavrinha solução. Né? Eu tenho a solução que você precisa, eu tenho a solução que você busca. Né? O que é importantíssimo entender, isso também tem técnica, chama solution selling, né? Que é a venda de solução. Eu só consigo vender solução para problemas. Se o cliente não me declarou ou não assumiu que tem um problema, não fale em solução. Porque só existe solução quando tem problema. Se eu começo a falar em solução em um momento que o cliente não entendeu que tem um problema, eu estou falando uma coisa e estou entendendo outra. Eu não preciso disso, eu não tenho esse problema que ela está falando. Né? Então a venda de solução requer essa preocupação de entender quando realmente o cliente admite um problema. Se ele não admitir o problema, você não vai ter solução para ele. Interessante isso, Lucas. Tem um pouco de neurolinguística nesse negócio, não tem? Tem bastante de PNL aí. A programação neurolinguística é uma área importantíssima, recomendável para todos os vendedores, para todos os empreendedores de um modo geral. Porque muitas vezes é realmente isso, é saber colocar na cabeça do cliente uma programação, né, mental para que ele entenda e ele assuma o problema. O mais difícil na venda de soluções é justamente fazer com que o cliente assuma. Muitas vezes ele declara de forma não direta, mas ele acaba deixando escapar que ele tem um problema, ele tem uma necessidade. Mas enquanto ele não assume essa necessidade, ele fala, não, realmente eu tenho um problema, é muito difícil vender uma solução para ele. E aí o PNL ajuda bastante. PNL, rapport. Você tem alguma dica de livro, alguma literatura, um site, alguma coisa que possa dar uma introdução a esse assunto para quem está começando a vender? Claro, claro. Você tem materiais de vendas, como eu falei, é uma das áreas que mais se investe no mundo, é a área de vendas. Então você tem conteúdo para tudo que você buscar. Né? O pessoal da Venda Mais, da revista Venda Mais, do grupo Venda Mais, é um dos mais conhecidos no Brasil, que tem conteúdo, tanto virtual quanto impresso, ainda tem a revista ainda impressa, tem cursos. Né? Então o pessoal da Venda Mais tem bastante conteúdo nesse sentido.
É muito bacana ficar atento às instituições, né, empresariais. É o caso da CIP, por exemplo, do CIMESP, sempre possuem cursos, e isso é muito bacana. Muitas vezes tem palestras gratuitas. Então, para quem está começando em vendas, acho que vale muito a pena. Para quem quer se aprofundar um pouquinho mais em venda consultiva, uma das metodologias que eu mais gosto, ela se chama Spin Selling. O que é o Spin Selling? É uma metodologia inventada por um cara chamado Neil Hackran, é um americano. Ele desenvolveu isso ao longo de algumas décadas, fazendo consultoria para grandes empresas, e escreveu um livro na década de 90 com o mesmo nome, chama Spin Selling, né? O Spin, ele trabalha basicamente a fase da investigação da venda. Ele entende que para você fazer vendas de alto impacto, vendas de alto valor agregado, e mesmo para pequenas empresas que querem vender de forma mais consultiva, a principal fase da venda é a fase da investigação, é a fase mais crucial. E essa metodologia Spin, ela se aplica nessa fase. Então ele fala que é importante abordar o cliente com 4 perfis de perguntas. Então ele fala que primeiro você começa pelas perguntas situacionais, situations questions, né, que é o S do Spin, que basicamente é entender o contexto do cliente. Que segmento ele está inserido, qual é o perfil de clientes dele, como é que é a cadeia de decisão do cliente, o organograma da empresa, quem decide, quem influencia. Então eu vou fazendo perguntas para poder tirar informações situacionais. Conseguir levantar essas informações de qualidade, eu parto para a segunda fase, que é o P do Spin, que são as perguntas sobre problemas. Aí eu começo a perguntar realmente quais são os problemas que aquele cliente enfrenta. Muitas vezes ele não vai assumir o problema naquele momento, mas ele vai te contar algumas coisas que podem ser sinais de que ele tem um problema. Por exemplo, vamos pegar uma indústria como exemplo. Você faz uma pergunta para ele do seguinte sentido. Você falou de uma consultoria em RH que você tem parceira, né? E você pergunta, como é que está, né, o processo aí de gestão das pessoas? Ah, tá tudo bem, tá tudo muito legal. Ah, que bacana. E você tem muita rotatividade de funcionários? O seu turnover é alto? Ah, olha, eu tenho aí uma média de 20% por mês. Nossa, 20%? Você toca 2 vezes por ano na empresa inteira? Poxa, isso não impacta o seu fluxo de caixa? Tá vendo? Você começa a perguntar problemas para ele que ele vai ter que assumir que ele tem esse problema, né? Feito isso, eu parto para as perguntas de implicação, que é o Implication Questions, que é o I do Spin. Uma vez que eu já consegui extrair quais são os problemas ou as dores que esse cliente tem, eu começo a perguntar para ele sobre implicações. Puxa vida, e o seu trabalho não começa a ficar com menos qualidade porque você tem que treinar todo mundo o tempo todo? Eu tenho bastante problema sobre qualidade, viu? Tem muita devolução do meu produto. Puxa, e como é que é a motivação do pessoal aqui? O pessoal é motivado? Ah, não é, viu? Porque como troca a gente toda hora, eles não se conhecem direito. Entendeu? Então você começa a perceber as implicações do problema. Quando você começa a fazer pergunta de implicação, o próprio cliente começa a se sentir mal no bom sentido, né? Ele começa a perceber que ele tem um problema. Fala, puxa, ele vai elaborando aquilo, né? E é engraçado, porque e a técnica nos mostra o seguinte, é importante que você faça com que ele pense que ele descobriu sozinho isso. Mas no final das contas foi você que induziu ele a pensar no problema. Entendi. E depois que você fez as perguntas de implicação, você vai para o N do Spin, que é o Need Payoff, que qual é a forma de solucionar isso, né? O que vantagem Maria leva. Não seria bom se eu trouxesse uma metodologia de integração, de recrutamento, para recrutar melhor os seus colaboradores e diminuir esse índice de turnover, de rotatividade? Isso não ia melhorar a sua empresa? Poxa, isso ia. E se eu fizesse um trabalho para melhorar o clima dos seus colaboradores? Poxa, ia ser legal. Então você começa a desenhar na cabeça do cliente perguntas a respeito da solução. E começa a mostrar para ele o seguinte, poxa, tem solução o seu problema. Você vai induzindo ele num caminho, né? Você vai conduzindo ele, ó, vem cá, né? Bem legal, bem bacana. Até que chega um ponto que ele fica assim, eu quero isso, como é que eu faço para ter o seu produto ou serviço? Eu pago é aí que você dá a proposta. A Carmen Piloto que está aqui com a gente, um beijo, Carmen, um beijo, Cris Gaudi. Então, aqui, a Carmen me lembrou de uma obra, não sei se você leu, eu estou em dúvida se eu li há muitos anos, que é do Og Mandino, o maior vendedor do mundo. Eu me lembro de ter lido o maior milagre do mundo. O maior vendedor eu não sei,
mas acho que eu vou ler. Porque ela diz que traz É, uma visão holística, né, sobre o trabalho de vendas, né? isso, ele é um dos livros mais tradicionais. Ele aborda justamente a escola clássica de vendas. A escola clássica de vendas é aquela que teve muita influência até os anos 2000, né? Nesse milênio teve uma influência de outras escolas de vendas. Mas o Agmandino ele vem com essa escola clássica, essa escola tradicional. É um livro muito bacana, vale muito a pena. Depois tem outros livros sobre vendas também. Vendedor Pitbull, que vale a pena para ter uma referência. Tem Atendimento Gera Vendas do professor Menegato, que é muito bacana também. Enfim, tem muitos livros que podem contribuir aí com esse processo. Agora, Lucas, a pergunta de US$ 1 milhão, né? Vamos Até que lá. tem gente com a gente aqui, vamos lá. Vender neste momento que nós estamos, em que parcela da população está isolada, parte, né, do comércio está parado, serviços, restaurantes, nós estamos no caos. A gente sabe que a gente está respirando, graças a Deus, mas no caos, né? Mas o mundo não para, a vida não para, e a gente tem algumas coisas que precisa comprar e precisa fazer o mundo girar. Cada um dentro do seu segmento. Estou vendo aqui a Cris, que é de estética e saúde. A Marisa Matavelli, de Recursos Urbanos, estava aqui, passou aqui, não sei se aqui ainda. A Carmen Piloto, que é a mãe da Dana Luísa, lá da Inection, também tem os seus livros, ela é escritora. Bom, todos nós, a gente vende até as ideias para o marido, né? Se eu quero, né, vender uma ideia para um colega de trabalho, dentro da Perfeito. família. Bom, nesse momento, você está chamando de admirável mundo novo, né? Vamos Isso. ser, né? Admirável mundo novo. Como é que o que a gente tem que fazer? Quais são os comportamentos? Quais são as diretrizes para vender mais ou tentar vender neste momento de crise? Ótimo, Cris. A pergunta é excelente, né? A gente tem dois cenários. A gente tem no cenário da pandemia atual, empresas que não pararam e que as negociações continuam avançando. Então, se você pegar as grandes organizações de tecnologia, de saúde, de gestão de indústria de alimentos, essas empresas não pararam. Então, os negócios continuam acontecendo. Talvez, em algumas delas, com menos frequência ou com menos impacto do que se tinha. Mas elas continuam E alguns acontecendo. com mais, né? E Algumas outros com cresceram mais. muito. É. Algumas cresceram muito. Em compensação, nós temos aí o maior afetado, que é o segmento de varejo, de comércio, de um modo geral, assim como de serviços técnicos, serviços profissionais, serviços direcionados ao consumidor. São segmentos que foram muito afetados, né? Alguns, infelizmente, vão ter que esperar o mercado voltar, né? Assim, o comércio, vamos pegar Piracicaba, né? Está proibido o cabeleireiro de atuar com seu salão aberto. Tem como ir contra a lei, nós vamos ter que esperar. Ele vai ter que esperar, mas ele não pode ficar parado. Então, veja, ele vai ter que parar de vender um pouquinho, de executar o serviço, mas ele pode aproveitar esse tempo para fazer marketing, para fazer comunicação, para fazer um trabalho de levar a sua marca até os consumidores para que eles possam realmente buscar o seu serviço quando tudo isso passar. Em contrapartida, os comércios, de um modo geral, eles estão com as portas fechadas, mas eles não pararam. A verdade é essa. Os comércios continuam trabalhando dentro do estabelecimento, com entregas, com vendas online. Então você tem uma série de ferramentas, né? A CIP é um exemplo da sua plataforma. Até mesmo adicionando, hoje eu recebi o release, a Subway, que é famosa pelos sanduíches, passou a inserir pizza no menu. Quer dizer, a Subway agora tem pizza, por quê? Você pede uma pizza. Você não pede um lanche do Subway, mas você vai lá e monta. Mas uma pizza você pede, né? Então é criar mesmo, né? Inserir, criar novas oportunidades e novos produtos, né? Acho que é isso mesmo. Isso é um caminho, Cris. A gente chama isso de mix de produtos, né? Você trabalhar um mix de produtos, isso é importante, tá? O que nós temos que tomar um cuidado muito grande é não perder a essência da sua marca. Porque a sua marca, ela comunica aquilo que você faz. Então você tem que tomar cuidado para não colocar no seu mix de produtos coisas que não estão alinhadas com a sua missão ou com o seu propósito empresarial, né? Mas, claro, você tem que trabalhar o mix
Você tem que trabalhar os canais de vendas, inclusive os canais digitais, trabalhar mais Facebook, trabalhar mais Instagram, apostar na mídia tradicional. Por incrível que pareça, você tem aí rádio e TV, não pararam. Pelo contrário, passaram a ter mais relevância do que se tinha até pouco tempo. Justamente porque o mercado passou a buscar mais informações confiáveis com tanta fake news. Eu sei que você, assim como eu, é uma das pessoas que briga para acabar a fake news, né? Com isso, rádio e TV, por exemplo, passou a ter uma relevância muito maior do que se estava tendo ultimamente. Então, as empresas podem aproveitar esse momento para fortalecer as suas marcas nas mídias também tradicionais, trabalhar melhor os canais digitais, trabalhar Facebook. Mas mais do que isso, vamos pensar da seguinte forma. Tem uma metodologia que eu desenvolvi que eu gosto muito, Cris. Já ouviu falar do PDCA, ou ciclo de Deming? É uma ferramenta da área de qualidade, de projetos, todo mundo conhece essa ferramenta, né? Quem desenvolveu foi um cara chamado Edward Deming, um americano radicado no Japão. Uma ferramenta muito legal. Ela fala de planejamento. Então ela fala que para tudo que você vai fazer na vida, você precisa primeiro planejar, depois você precisa executar, é o do, né? Em inglês a ferramenta. Então você planeja, você executa, depois você verifica e depois você toma uma ação. Esse é o ciclo de Deming. Para empresas de varejo, para lojas de pequeno e médio porte, eu também desenvolvi um PDCA, mas do atendimento ou da venda. Se as empresas, ainda que de portas fechadas, conseguirem fazer a comunicação com seus clientes nesses 4 pilares que eu vou apresentar agora, eu tenho certeza que a assertividade da venda nas entregas pode aumentar bastante. Então, primeira etapa é fazer pergunta. Então, o P do PDCA é perguntar. De novo, o vendedor que vende mais é aquele que investiga melhor, que conhece melhor o seu cliente, conhece melhor o seu mercado. Então, ao invés de simplesmente responder o preço numa rede social, no WhatsApp, quando o cliente pergunta, tente estabelecer uma comunicação, entender qual vai ser a finalidade, onde o cliente vai colocar aquele produto, como ele vai consumir, como é que vai ser feito o serviço. Tente estabelecer pesquisas que sejam estratégicas. Depois, vai para o D do PDCA, que é o demonstrar. Demonstrar o quê? Benefício, valor agregado. O que o cliente vai ganhar com esse meu produto, com esse meu serviço? Demonstre esse benefício ou esse valor agregado ao cliente, as vantagens comerciais, né? Depois, conduzir, do C. O que é o conduzir? É começar a levar o cliente para a finalização da compra, né? Ali você vai aplicar vantagens, que são as negociações comerciais, dá um desconto, na medida do possível. Se minha prática de desconto é de 3%, tenta ver uma análise, ver se você pode chegar a 5% para fechar negócio. Tenta melhorar suas condições comerciais, veja se você consegue parcelar talvez um pouco mais, oferecer algum brinde, oferecer algum serviço agregado. Então, tente conduzir o cliente de forma que ele tome a decisão agora, não fique esperando acabar a pandemia, né? Então, às vezes aquela pergunta, o que eu preciso fazer para você fechar agora comigo? Me dá um feedback, me fala, se eu puder fazer, eu vou fazer. O máximo que pode acontecer é eu dizer não posso fazer, né? E por fim vem o arrematar do PDCA. O que é o arrematar? Para quem gosta de costura, né? Eu trabalhei muitos anos trabalho até hoje em Americana, que é uma cidade conhecida pela área têxtil, pelas confecções. Então esse é um termo que eu ouço muito lá já há mais de 10 anos, né? Que é o arrematar. O arrematar é você cortar uma linha solta da costura, é você dar o acabamento naquele produto. Dê o acabamento na sua venda. Sabe aquele negócio, quando você está com a loja aberta, que a vendedora vai até a porta com você, te acompanha, leva a sacolinha para você, se despede, fala muito obrigado, volte mais vezes. Arremate. Mas, Lucas, eu não estou com a loja aberta. Faça esse arremate através do WhatsApp. Você fez uma entrega, manda uma mensagem. E aí, chegou legal? A comida chegou quentinha? O sapato chegou bem embrulhado? O embrulho presente foi bem feito? Como é que eu posso ajudar você numa próxima compra? Olha, manda um cartão de desconto para a próxima compra. Manda lá um voucher de 10% de desconto na próxima compra. Arremate, fidelize o cliente, ajude ele a pensar que você realmente está do lado dele. E aí vem uma frase que eu gosto muito. Eu sempre faço essa pergunta nos meus treinamentos, Cris. O que é a venda? O que é vender, no final das contas? Tem uma série de respostas. O dicionário fala uma série de coisas, o direito fala uma série de coisas, né? Mas para mim, Cris, vender só tem uma resposta. Vender é ajudar o cliente a fazer a melhor compra. A venda é uma prestação de serviço. Eu, vendedor,
Estou prestando um serviço para o meu cliente, ajudando ele a fazer a melhor compra. Eu acho que essa é a principal dica da área de vendas. Humanização. A Mariana está falando aqui, sorriso no rosto. Mariana, um sorriso no rosto é tudo. Se as pessoas soubessem, né, não precisa gente, não precisa fazer nenhum exercício muito, né, maluco. Como é que você gostaria de ser recebido? Você não prefere uma pessoa que te atenda sorrindo? Fale com você como de boa vontade, né? A Fabiana Medeiros está aqui dizendo que está adorando o nosso papo, Fabiana, minha amiga. Fabiana, Legal, um beijo Fabiana. para você, querida. A Paula Maluf da Ponta Verde Turismo passou por aqui também, não sei se ela está aqui com a gente. Conversei com a irmã dela semana passada, também está aqui. E você sabe, Lucas, você está falando de uma coisa, né, do arrematar a venda. Esses dias uma cliente minha foi comprar um móvel para o escritório que ela está abrindo, né, numa loja aqui em Piracicaba, e ela estava cuidando da instalação do prédio, ela não estava, estava no salto alto, mas enfim, foi lá comprar, ela foi atrás de uma cadeira que ela tinha visto, aquela cadeira mesmo, e ela entrou lá e ela falou, olha, eu queria que a vendedora falou para ela, assim, aquela cadeira é muito cara. A gente ainda tem, né, em Piracicaba, em alguns lugares, falou, pessoas que, vendedores, né, que selecionam o cliente pela aparência. É uma coisa maluca isso. Eu dei aula em Águas de São Pedro no curso de marketing, no curso de gastronomia e de hotelaria, né, dei aula de marketing, e lá eles recebem alunos do Brasil todo, lá. E não foram poucas as vezes que eu ouvi de alunos que eles vêm comprar em Piracicaba. Eles moram em Águas de São Pedro, mas vêm comprar em Piracicaba. E não foram poucas as vezes que eu ouvi reclamações sobre atendimento aqui em alguns lugares do nosso comércio. Infelizmente, não vamos generalizar, mas ainda tem uma coisa muito louca que é o acolhimento mesmo, o atendimento. E aí o cara reclama que isso foi agora, esse episódio aconteceu agora durante a pandemia. Meu Deus. Quando o comércio ficou aberto, você está precisando vender, o cliente vai lá e a pessoa te julga pela aparência e diz, não, essa cadeira é cara. Eu tinha uma aqui de plástico, ela não queria, ela queria uma cadeira de executivo, ela é a dona de uma grande empresa. Só que, né, ela não ostentava na aparência. Enfim, tem muito ainda para se aprender, né? E eu ia perguntar para você o seguinte, como é que uma empresa, né, deve se comportar para ter uma boa equipe de vendas? O que ela precisa oferecer? Como é que ela precisa porque ela quer resultado? Eu tinha um amigo que tinha uma empresa de sinalização, essas de placas, sign, foi um dos primeiros aqui em Piracicaba. Ele falava assim, eu quero um vendedor na minha empresa que ganhe mais do que eu. E ele teve esse vendedor que ganhava mais do que ele lá. Eu queria que você falasse um pouco como é que uma empresa que quer uma boa equipe de vendas ou quer um bom vendedor, como ela tem que se comportar? Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, tem que saber contratar. Então, você tem que saber contratar um profissional bom no mercado para aquilo que você precisa. Normalmente, nós empreendedores, a gente acaba sendo muito sozinho para algumas decisões. E a gente acha que tem que tomar todas as decisões sozinhos realmente, né? Esse é um momento que não dá para fazer algo que eu não sei fazer. Por exemplo, eu sou muito bom vendedor. Eu sou capaz de avaliar tecnicamente outro vendedor. Ótimo. Mas será que eu sei avaliar a parte comportamental daquele vendedor? Será que eu sei avaliar a estrutura emocional daquele vendedor? Então, muitas vezes é importante você trazer realmente um profissional para fazer o recrutamento. Se você não tem na sua empresa, invista um pouquinho mais no recrutamento, que é melhor contratar, gastar um pouquinho mais no recrutamento, gastar um pouquinho mais para contratar, mas trazer alguém bom do que você jogar dinheiro fora depois trocando o tempo todo. Então, primeira coisa, contrate direito. Segunda coisa, treinamento, coloca para fazer treinamento, né? Isso é muito importante, porque a venda, ela é uma área que ela muda constantemente, o cliente muda constantemente, o concorrente muda constantemente. Eu tenho que manter, então, os treinamentos constantes. Treinamento sobre vendas, treinamento sobre o produto, sobre o serviço. Então, eu tenho que manter a minha equipe de vendas atualizada. Tem uma frase que eu gosto bastante também, a gente ouviu uma vez de um empresário que dizia o seguinte, olha, mas eu não gosto de treinar,
Porque se eu treino o vendedor, ele fica bom, o outro oferece um pouquinho mais para ele e vai embora. Aí eu falo para ele sempre o seguinte, olha, melhor o cara ser treinado e ir embora do que você não treinar e ele ficar. É pior se ele não ficar treinado e ficar na sua empresa. Então, treina ele. Se o mercado quiser ele, trabalha para ter o vendedor. Outro ponto importante, né? Você falou um tópico que é um tabu na área de vendas, né? O vendedor ganha muito. Se você fez uma boa régua de comissão e o vendedor está ganhando muito, é porque está vendendo bem. Né? Tem uma frase de um palestrante de vendas que eu gosto muito, César Frazão, é um dos gurus de vendas do Brasil, né? César Frazão diz o seguinte, quem paga banana tem macaco trabalhando. Né? Então, se você quer um bom profissional, esse profissional custa. Não tem jeito, é um investimento que você faz. Lógico, faça uma boa régua de comissão para você não pagar comissão em exagero. Não, né? Se você pagar errado também, você quebra a empresa. Mas não tenha problema se o vendedor ganhar muito. Se ele tiver com uma boa régua de comissão, é porque ele está vendendo bem. Se ele está vendendo bem, você também está ganhando. Então, esse é outro ponto. E, acima de tudo, o vendedor é um cara emotivo, é um cara emocional. Né? Então, ele depende muito da emoção para poder vender. Então, o ambiente tem que ser o mais competitivo possível para estimulá-lo, mas também não pode ser um ambiente pesado, não pode ser um ambiente que jogue ele para baixo, que tire a atenção dele. Então, o vendedor, quando ele começa a perder o foco, ou perder a motivação, ele também para de vender. Então, manter o vendedor num ambiente que estimule a motivação é muito importante. Lembrando que, isso para mim, né? Lógico, não sei se todo mundo pensa assim, mas motivação, na minha opinião, não é uma coisa que eu, gestor, eu, dono da empresa, posso fazer pelo vendedor. Motivação é o que vem de dentro, só de dentro. Só nós podemos nos motivar. Mas o que o empreendedor, o empresário, o gerente de vendas pode fazer? Ele pode entusiasmar os seus colaboradores, os seus vendedores. Entusiasmo vem de uma palavrinha grega que é entelos, né? Encher de Deus. No mundo corporativo, encher de energia positiva, encher de alegria. Então, tem ambientes que estimulem essa alegria, que estimulem essa concorrência sadia, para que o vendedor tenha estímulos para vender mais. Agora, essa vendedora que falou, essa cadeira é cara, possivelmente ela não está precisando vender. Talvez ela não tenha uma comissão, talvez ela não tenha desafios, ela já bateu a meta dela. Talvez a meta dela é muito alta, ela sabe que não vai bater a meta, ela já perdeu a vontade de vender. Então, tudo isso é importante, é um conjunto de coisas. Na consultoria ou na mentoria, a gente fala muito sobre esses aspectos de realmente montar réguas de comissionamento, prêmio, bônus, que sejam estimulantes e, ao mesmo tempo, não sejam fáceis demais, né? A meta tem que ser factível, tem que ser alcançável, mas não pode ser uma meta muito fácil, tem que ser uma meta desafiadora. Né? A comissão grande é para quem vende bem. Eu ia te perguntar, né, como é que um vendedor deve negociar a sua remuneração? Existe alguma praxe, assim, é praxe no mercado, uma comissão de X, ou isso é muito variável, isso é muito, depende do setor, do produto, do serviço? Como é que o vendedor pode garantir, né, o ganho dele com trabalho, com motivação, com tudo isso que você colocou aí? O que é prática hoje no mercado? Para quem está procurando emprego nessa área. Tá. Se você pega segmentos mais sedimentados, segmentos maiores, como o segmento de fármaco, por exemplo, que é um segmento muito bem estruturado, o segmento de tecnologia, você tem algumas comissões já definidas para aquele segmento. É muito comum você não ter muita variação de comissão e tal. De um modo geral, quando que um vendedor ou quando que um colaborador, na minha opinião, ele deve negociar salário ou comissões ou prêmios? Quando ele está conseguindo entregar mais do que ele foi contratado para fazer. Veja por quê. Né? Eu vou te contratar, Cris, para fazer um trabalho. Olha, você cobra 10 para fazer o trabalho por 1 hora dessa forma. Certo? Você foi lá, fez por 1 hora da maneira que você combinou. Você merece quanto? Você merece os 10. Foi o que nós acordamos. Ah, não, mas eu estou fazendo em 8 horas o trabalho. Opa, aumentou a produtividade. Não, olha, mas eu estou fazendo com uma qualidade diferente, está reduzindo o material. Opa, legal. Vendedor, a mesma coisa. Uma técnica muito usada na área de vendas é o funil de vendas.
O funil de vendas me ajuda a medir. Imagina um funil grande, né? Um funil. Então, eu tenho aqui quem são os suspects ou os prospects, os potenciais clientes. E aqui embaixo, né, na boca do funil, na saída do funil aqui embaixo, quem efetivamente vira um cliente, quem compra alguma coisa. Imagine o seguinte, né? Você tem ali, na entrada, 1000 pessoas e sai uma pessoa só cliente. De cada 1000 prospects, um vira cliente. Quanto custa tratar 1000 prospects? Quanto custa abordar 1000 prospects? Mandar propostas, negociações para um contrato? Tem um custo. E se com 100 prospects eu conseguir gerar o mesmo um contrato? Eu diminuo 10 vezes o custo da abordagem de vendas. Poxa, se eu tenho uma régua, uma forma de medir o meu funil de vendas, eu apresento isso para o meu gestor, olha, eu estou fazendo, quando eu comecei aqui, você me propôs vender 10 contratos, estou vendendo 20 contratos. E olha, estou vendendo com uma abordagem bem mais assertiva do que antes. Eu gostaria de ganhar mais por isso. Eu gostaria de uma comissão a mais por isso, de um prêmio, de um bônus. Estabelece, já que você não pode aumentar o meu salário, talvez, nesse momento, estabelece um prêmio. Se eu bater meta 3 meses seguidos, né, o trimestre, você me dá um bônus de mais tantos reais. Ou você me dá uma viagem no final do ano. O vendedor tem que ser vendedor também para negociar o salário dele. É normal isso, né? O dono da empresa não pode se incomodar com isso, porque se ele é um bom vendedor, ele vai negociar com você também, é natural. Né? Ele negocia com a esposa, com o filho, com os vizinhos, negocia com todo mundo, vai negociar com o chefe também. Né? Então é importante que ele saiba negociar, sempre olhando para esse lado, né? Não forçar a barra. Né? Tem frases que são comuns, que eu odeio essas frases. Eu trabalho aqui há 10 anos, mereço um aumento. Eu te pago há 10 anos pontualmente, mereço uma redução no seu salário, quero pagar menos. Eu pago pontualmente há 10 anos. Né? Ou, eu vou ganhar um filho a mais agora, preciso aumentar o salário. Ou, meu marido perdeu o emprego, preciso aumentar meu salário. Então, a gente tem que lembrar de colocar na mesa, na negociação, aquilo que tem a ver com o nosso negócio, com a nossa carreira. O que eu vou oferecer a mais, ou o que eu já estou oferecendo a mais para poder ganhar mais. Né? Ou o que eu estou propondo de meta para mim também, para que eu possa vender mais e ganhar mais. Acho que é dessa forma que eu consigo mexer no meu salário, na minha comissão. Acho que esse é o caminho mais natural. Agora, um padrão de comissão não tem mesmo, Cris. Não, né? Acho que depende mesmo da empresa. A Djanira Palmieri está aqui com a gente. Ela está contando que ela passou pelo mesmo problema dessa minha cliente que foi lá e a vendedora achou. Acontece muito com gordinhas que vão em loja assim. Eu queria aquela calça. Não tem seu número. O pessoal olha para você e fala assim: não tem seu número. Pô, não é assim, né? Não é assim. Então, não é, tem que dela. Falta, às vezes, até educação básica mesmo, né? E aí você tem que saber contratar. Às vezes a pessoa está lá, puxa, eu montei uma loja maravilhosa, tá, né? Contratei o melhor decorador. Aí, na hora de contratar quem vai vender, esqueceu de ter um critério, de ser mais exigente, né? Foi pelo mais barato e acabou, né? Não contratou alguém capacitado no treinamento, né? Aliás, um abraço de Janeiro, nos acompanha em todos os canais aí, nos acompanha também lá nos comentários da Educadora, né? Nos acompanha também no Fio do Bigode e Hélio Carlos. Eu vi o pessoal de fora também aí, viu, Cris? Viu o pessoal, Cícero de Sumaré. Eu vi o Cícero aqui, falou que você tá lindo de bigode. Já. Ele é um amor, ele é um amor. Eu vi também a Andressa aí de Limeira, a Roseli, psicóloga de Americana. Um abraço a todos vocês. Eu acho que um recado para os nossos vendedores, Cris, para que eles possam evoluir, o vendedor tem que ter 4 E's. O bom vendedor tem 4 E's. Primeiro, tem que ter expertise, ele tem que estudar, ele tem que se capacitar, tem que trabalhar por isso. Né? Então, ele tem que se desenvolver, tem que ter expertise. Depois, ele tem que ter entusiasmo. Já falamos de entusiasmo. Tem que estar alegre, tem que estar com um sorriso no rosto, como a Mariana disse. Ele tem que estar feliz, né? Então, isso é importante. Ele tem que ter empatia. O bom vendedor é aquele que se coloca no lugar do cliente. Tanto que hoje nós não falamos mais em foco no cliente. Eu falo em foco do cliente. Não é no cliente, é do cliente. Eu tenho que sentar na cadeira dele e entender as dificuldades dele, para propor a melhor solução para ele. Se eu não tiver empatia, eu não consigo vender. E, por fim, ele tem que ter ego. Não é aquele ego doentio, aquele ego que que quer colocar as pessoas abaixo de mim, não. Ele tem que ter prazer da conquista.
Vendeu um contrato, eu sempre falo nos treinamentos, vendeu um contrato, celebra. Fez uma boa venda, celebra. Posso brindar com champanhe? Brindo com champanhe. Posso brindar com vinho? Brindo com vinho. Vou brindar com água, mas eu vou brindar com a minha esposa, com os meus filhos, com meus amigos. Olha, fechei uma boa venda. Quero comemorar hoje. Tem esse prazer da conquista, isso é importante. Eu tenho um amigo que, cada contrato que ele fechava na empresa de serviços dele, ele soltava um rojão. Ele ia para o quintal de uma casa, ele ia lá e tinha fogo de artifício, que tinha lá 2, 3 rojões, ia lá e soltava um rojão para comemorar. Eu acho que tem que ter esse entusiasmo mesmo, né? Vender exige um esforço e precisa ser, né, devidamente comemorado mesmo. Muito bacana, muito legal. Eu tenho mais uma perguntinha para te fazer. Eu queria que você deixasse aqui, primeiro, saber se eu deixei de abordar algum aspecto importante que... Eu queria que você deixasse alguns conselhos, você já deu vários aqui, mas que você arrematasse com algumas dicas mesmo para quem está aí na luta, né? Está aí vendendo, às vezes, uma comidinha que está começando a fazer. Tem muita gente empreendendo, porque precisa, né? Outros porque e pode ser uma descoberta, pode ser um caminho muito bacana mesmo, né? Queria que você deixasse, então, algumas dicas aí para as pessoas prestarem mais atenção e serem mais bem-sucedidas nas vendas. Ótimo. Bom, antes de mais nada, eu queria dizer o seguinte: pesquisem mesmo, é conhecimento. Vai no YouTube, vai no Google, tem muito conteúdo de graça na internet, abordando aí dicas sobre como vender melhor, técnicas de vendas. Então, eu vou sempre falar que a principal dica é conhecimento, Cris. A gente tem que ter conhecimento para vender é uma ciência, vender não é uma brincadeira. Então, esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto, entenda quem é o seu cliente e entenda o que ele precisa. Acho que essa é a dica principal. Se eu estou empreendendo um negócio novo, entenda quem são os seus possíveis clientes e o que eles esperam desse negócio que você está montando. Tente surpreendê-los. A Tieko Aoki, dona, né, diretora da rede Bluetree Hotels, tem um conceito que eu admiro muitíssimo. Ela fala sempre do plus one, né, que é o pense mais um. O que é isso? Pensou em surpreender o cliente? Vou mandar um bombom junto para ele na entrega. Ótimo. Pensa de novo, pensa na evolução desse agrado. Como é que você pode evoluir esse agrado? Para você não ficar na mesmice, fazendo o que todo mundo faz. Então, plus one, pense em mais um. Evolui essa ideia. Né? Teve uma ideia boa, evolui essa ideia para atender melhor o cliente. E você tem que pensar em superar as expectativas dele. Como você disse, não é uma exclusividade de Piracicaba. Nós temos muitas empresas, principalmente de varejo no Brasil, com atendimentos muito ruins, infelizmente. Então, se você se comparar com esse pessoal, você está se nivelando por baixo. Não se nivele por baixo. Não importa se você tem um funcionário, se compare com as maiores companhias. Olhe para o seu negócio e compare como você queria que o seu negócio fosse. Se ele tivesse 10 mil funcionários, 80 mil funcionários. Então, nivele o seu negócio por cima. Claro, nem sempre eu posso investir como os grandes, mas eu posso ser mais criativo. E, aliás, o bom vendedor é aquele cara criativo, né? Nem sempre vai ter cartão de visita, nem sempre vai ter o melhor folder, nem sempre vai ter um site legal, nem sempre o produto é o melhor, o produto às vezes não é o melhor do mercado, às vezes ele não é mais barato, ele é o mais caro. Então, eu tenho que ser criativo para oferecer para o cliente aquilo que ele realmente está buscando. Acima de tudo, nunca minta para o cliente, em nenhum momento. Porque a mentira não tem conserto. Qualquer outro erro no processo de vendas tem conserto. A mentira não. Quando o cliente descobre, você não consegue consertar isso. Né? E busque canais de conhecimento, como o podcast. Vou fazer um merchan aqui agora, se você me permite, Cris. Vai. Busque aí conhecimento. Pode falar tudo. Isso. Nós temos aí todos os sábados, às 13h30, pela Rádio Educadora AM1060. O No Fio do Bigode, que é um bate-papo de empreendedor para empreendedor. Sou eu e Pedro Marcílio, a gente apresenta junto o programa. Sempre com especialistas convidados. E esses programas também estão nos principais agregadores de podcast.
Spotify. Nós estamos entrando na contagem regressiva aqui. A Tereza da Educadora Jovem Pan. Beijo, Tereza. Tá acabando. Quero mandar um beijo para você, agradecer a Galvani Cipriani, a Inection, ao pessoal que passou aqui. Vai ficar aqui no IGTV e vai para o canal Papo com Cris, lá do YouTube. Todo mundo se inscreve lá para acompanhar a gente, né, Lucas? Beijo, sim, querido. Claro. Obrigada. Um beijo.